fazer com rigor o clássico bem feito já é muito. Não adianta ir mais para frente numa receita. Se você já não conseguir fazer ou pré-preparo, ou porcionamento, ou uma base de forma correta, no final nunca você vai chegar a alguma coisa que esteja conforme ao que você pode esperar de uma cozinha clássica. E realmente precisa de muita experiência e, além da experiência, sensibilidade. Não adianta descrever a receita, eu vejo mesmo aqui no Brasil, para ajudar a padronizar todas as minhas receitas, o trabalho quase a 100% com ficha técnica. Mas mesmo assim, seguindo a receita escrita, não adianta, a cozinha é arte, hein? É arte, é alguma coisa totalmente artesanal e você precisa sempre de um feeling, que tem que ser muito desenvolvido. Tudo é técnica dentro da cozinha e tudo tem que ser feito realmente com muito rigor e paixão. Na verdade, eu não poderia tentar fazer um verdadeiro bistrô francês sem oferecer como sobremesa uma tarte tatin, porque a tarte tatin ela é emblemática, eu diria, de qualquer bistrô que se diz francês. Porque tatin foram essas irmãos Tatin, era o nome delas, que tinham também era um dono de um restaurante e estava fazendo uma torta de maçã. E uma das irmãs virou a torta. Na hora de cozinhar, a torta virou. E as maçãs ficaram para baixo e a massa para cima. Eu disse, e agora estamos na correria, não dá mais para fazer outro, então vamos tentar de colocar no forno essa tarte no sentido contrário. E nasceu a tarte tatin. A gente cozinha primeiro as maçãs, caramelizando com o próprio suco dela, com a manteiga, com o açúcar. Então você pode já imaginar, eu estou já salivando de novo. A gente carameliza e depois a gente coloca uma massa folhada para cima. Então realmente ele é no sentido contrário e vai no forno. E depois que ele está assado, a gente tem que, na verdade, virar de novo essa tarte para poder servir. E realmente é uma torta que se come morninha. A maioria do tempo a gente acompanha com sorvete de creme ou alguma coisa assim, mas bem simples finalmente, porque ela mesma é totalmente suficiente. Ela é realmente um ícone de um verdadeiro bistrô francês. Todas as receitas finalmente estão ligadas a um momento ou outro de minha vida pessoal ou profissional. Tenho uma afeição especial porque vem de minha avó. Tem outros que vêm do meu pai, quando ele estava trabalhando no próprio bistrô dele. Tem outros quando talvez eu estudei gastronomia. Tem outros quando eu tive a chance de viajar muito durante minha carreira. Uma coisa que eu fiz, o que eu vi, que me agradou um momento X lá fora. Enfim, realmente cada receita tem uma ligação direta comigo. Eu acho fundamental até para o bistrô, para poder manter essa alma que a gente oferece finalmente o dia a dia através dos cardápios. O chefe Ala ele é um professor. Ele é um professor, ele te ensina, ele gosta de ensinar, ele explica os porquês das coisas. Uma coisa que eu nunca tinha vivido na cozinha em outros restaurantes. Nos restaurantes você fazia, você era cozinheiro, você fazia. Com ele não, você entende o porquê, como, onde. Você entende uma cozinha, além de uma paixão, como uma escola, com técnicas. Ele tem um amor que contagia quem está todo mundo na cozinha, né?